Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo então o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já na ponta da linha, recebendo aqui a doutora Suzana Vieira, endocrinologista. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, hein? Tudo bem, Danilo, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos conversar um pouco sobre a obesidade, que é o dia a dia do endocrinologista. Vamos sim, doutora, mas antes, preciso falar que encontro hoje, hein? Suzana Vieira e Nívia Maria, hein? Viu só? De atriz eu só tenho o nome. Mas é um prazer, enfim, dividir o programa com a grande atriz. Olha, doutora, a gente tem agora, no dia 11 de outubro, terça-feira, o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade. Esse assunto é muito importante porque a prevalência da obesidade ela está aumentando na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, não é, doutora? Então, por isso que a gente tem um dia para alertar, para conscientizar, para falar sobre o assunto, colocar o assunto na mesa e fazer esse debate importante, porque começa por aí, pelos esclarecimentos, né, doutora? Sim, a obesidade é considerada uma epidemia, uma pandemia global, né? Para você ter uma ideia, em dados de 2019, estimam que 20% da população já tem obesidade, aquela classificação baseada no índice de massa corpórea acima de 30, a gente pode falar um pouquinho sobre como é que é classificada a obesidade, mas aqui dá um panorama geral. 50% da população aqui no Brasil, estudados pré-pandemia, estão com sobrepeso, então estão fora do que a gente considera um índice de massa corpórea normal, e também a obesidade infantil vem crescendo aqui no nosso país. Esses dados, enfim, atualmente devem ser bem mais complexos. A gente vê aqui no consultório ou no ambulatório do SUS, também que eu atendo, que na pandemia a questão da obesidade aumentou bastante. E qual a importância, da gente alertar para a obesidade? Não é uma questão estética, a obesidade está relacionada ao risco de várias doenças. A gente sempre lembra um pouquinho de diabetes tipo 2, hipertensão, problemas de aumento de triglicérides, de infertilidade nas mulheres, e pegando o gancho aqui do Outubro Rosa, a obesidade também é um fator de risco para câncer de mama nas mulheres e para endométrio. Então, é muito importante a gente prevenir a obesidade para não desencadear todas essas doenças que levam ao aumento da mortalidade cardiovascular. As pessoas morrem mais de derrame, infarto e essas doenças relacionadas, também como o câncer de mama. Doutora, já começar perguntando, então, tem vários ganchos aí, só nessa primeira introdução aqui, mas é verdade que a obesidade atinge mais homens do que mulheres? É mais ou menos meio a meio, Danilo, mas aqui no Brasil, os homens, a obesidade, a prevalência é em torno de 57%, e nas mulheres de 53%. Esses são dados da pesquisa Vigitel, que é uma pesquisa feita por telefone, nos ambulatórios, nos consultórios, a gente tem uma predominância mais de mulheres, acho que até porque elas procuram mais a ajuda médica um pouco antes, Mas a obesidade é, sim, um pouco mais prevalente nos homens, dos dados publicados mais recentemente. Doutor, e qual a causa ou as causas da obesidade? Evidente que uma ingestão maior de calorias e a falta de atividade física podem levar ou levam à obesidade, mas eu sei que tem outros fatores aí, não tem não? Sim, aí a gente pode começar assim, olhando num panorama mais amplo, Hoje em dia a gente tem um conceito passa por questões de saúde pública, de políticas públicas. A gente tem o conceito de desertos alimentares,
Então, nas regiões mais periféricas, o acesso à alimentação mais saudável, à alimentação in natura, que é aqueles alimentos que não são processados, é mais difícil. E também as áreas de segurança para as pessoas fazerem atividade física, né, de uma forma mais tranquila. Passa por também a questão dos alimentos, né, às vezes alimentos menos saudáveis, mais processados, mais adoçados, eles são mais baratos, mais acessíveis na população. Tirando essa parte macro, né, a gente tem uma questão da prevenção da obesidade já na infância. Então, é indicado, né, que desde a concepção, desde da gestação, que se tenha uma alimentação saudável, se controle o peso, e quando essa criança nasce, né, fazer a amamentação de forma exclusiva, o máximo que a mulher conseguir, né, e também dentro de casa, assim, a alimentação, a prevenção da obesidade começa das políticas públicas e dentro de casa, isso do ponto de vista de prevenção, vamos dizer, mais precoce, né. E aí, quando o ganho de peso já vem se acumulando, a obesidade vai se instalando com sobrepeso, obesidade mais leve, aí a gente sim tem a questão do tratamento, são medidas individuais, vamos falar assim, que basicamente restrição calórica, não no sentido de dietas restritivas, não precisa assim excluir nada da alimentação. Tem um guia que chama Guia Alimentar para a População Brasileira, que eu acho muito importante, deixo aqui como dica, foi publicada a segunda edição em 2014, que dão diretrizes gerais da alimentação. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre alimentação, detalhar sobre isso, mas no sentido de diminuir as calorias, e isso não precisa ser de alimentos sofisticados. Aumentar a atividade física, isso inclui atividades aeróbicas e resistidas, quer dizer, caminhada associada com musculação, pilates funcional, e assim, tem outras questões envolvidas, né, na parte de saúde mental, controle da ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é um gatilho para vários comportamentos alimentares inadequados, sono fundamental. Então, é um conjunto de coisas que não se restringe só à alimentação. Doutora, mas aproveitando, falando sobre o macro, não é? Que é claro que toda a cultura, não é, de um país, ela influencia diretamente, não é, nos hábitos e na vida dos habitantes. Pegando o Brasil, não é, onde a gente vive, que é um país com dimensões continentais, não é? O Brasil, ele está ranqueado, ele está em que posição aí quando a gente fala de obesidade numa escala global comparado com outros países? Eu não tenho dados agora para te mostrar, mas assim, o Brasil, ele está no ranking, com certeza nas primeiras posições, né? O que eu posso te falar é que o IMC, né, o Índice de Massa Corpórea, ele é inversamente proporcional à renda per capita. Então, assim, nas populações mais pobres, a obesidade vem crescendo, né? E assim, não necessariamente, e a obesidade, enfim, antes a gente poderia ter um problema mais com baixo peso, hoje a gente tem um problema com a obesidade, e essa questão da condição socioeconômica, ela é evidenciada aí, né? Que na população mais pobre, provavelmente por não ter tanto acesso à alimentação de melhor qualidade, ela vem aumentando, né? Essa população tem mais acesso e consome mais alimentos industrializados e ultraprocessados. Olha, já tem muitas perguntas aqui, muitas dúvidas para a doutora Suzana Vieira chegando pelo nosso WhatsApp, que é o 11 99904 8756, mensagens de áudio. A gente vai encaminhar dentro de instantes aqui para a doutora Suzana Vieira. Mas antes, doutora, eu queria saber se existe mesmo, né, aquilo que tem pessoas que têm tendência a engordar e outras não, mesmo com uma ingestão maior de calorias, uma pessoa que não tem atividade física aí, uma vida muito regrada. Existe isso da pessoa, pelo tipo dela, não engordar? Existe, com certeza, a história familiar de pessoas que
tem parente de primeiro grau com obesidade, sobrepeso, a gente leva isso em consideração. Para dizer que é uma questão familiar, a gente sempre tenta excluir outras causas. Tem algumas doenças, como o hipotireoidismo, quando a tireoide está mais preguiçosa, com doenças do excesso de cortisol também. Mas as doenças endocrinológicas, elas são minoria nesse pool aí, em toda essa população com sobrepeso e obesidade, né? É mais difícil a gente ter questões endocrinológicas. Mas, tirando tudo isso, tem sim essa parte que vai ser mais difícil, né? O paciente vai ter que fazer um esforço maior do que aquela pessoa que tem a genética boa e que não tem essa tendência para ganhar peso. Explicando aqui para o nosso ouvinte, que já é pergunta aqui do pessoal no nosso chat, qual é a diferença entre excesso de peso, sobrepeso e obesidade? Então, o excesso de peso a gente pode usar como sinônimo de sobrepeso. A gente pega um cálculo que chama índice de massa corpórea, o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, no seu smartphone você pode colocar o peso, divide pela sua altura em metros, divide de novo e vai ter o IMC. Essa classificação do IMC então, acima de 25 até 29,9, a gente tem sobrepeso. De 30, acima de 30, a gente tem obesidade grau 1, acima de 35, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. E aí, quanto mais a gente vai aumentando aí esse IMC, né, a classificação da obesidade, mais risco que tem para a saúde. Então vamos lá, doutora, como que é a continha mesmo? Você precisa pegar a sua altura, o seu peso em quilos, divide pela altura em metros e divide pela altura de novo. Então peso sobre altura ao quadrado. E daí isso vai dar o IMC. O IMC eu queria que... tem pacientes, assim, a gente pode aqui abrir um parêntese, tem também, assim, exames que vê se esse IMC está mais relacionado a um excesso de gordura do que a um excesso de massa muscular, ou se a pessoa, enfim, tem a musculatura maior. Mas é o que a gente tem para classificar de forma global. Tem aqueles falsos magros, né, que podem ter o IMC normal, mas tem aumento da gordura corporal, e tem aquelas pessoas que são as robustas, né, que são aquelas pessoas, aqui a gente sempre dá um exemplo de um halterofilista, né, um fisiculturista, que tem o IMC alto, mas tem a gordura corporal normal ou talvez baixa. Mas é o que a gente tem na prática classificar do ponto de vista populacional. Mas então sempre vai depender dessa continha, não é que existe um IMC padrão e que sinaliza o peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 ou 3. É sempre, então, da continha, não é que a gente pode passar Sim. aqui um parâmetro para o ouvinte, não existe isso, doutora? A gente sempre coloca essa continha, né, no IMC até para indicar tratamento, se precisar indicar cirurgia, tudo está baseado no IMC. E tem, assim, questões... Mesmo com IMC de sobrepeso, tem pessoas que acumulam mais gordura na região abdominal e essa gordura é altamente maléfica do ponto de vista metabólico. Então, assim, se você tiver com IMC normal, ótimo, o seu risco é menor. Se você tiver com sobrepeso, obesidade, é bom sempre dar uma olhada do ponto de vista individualizado. Pode ser que seu IMC esteja fora, mas você esteja metabolicamente saudável, pode ser que o seu IMC esteja com sobrepeso, mas o tipo de gordura que acumula pode ser mais ou menos prejudicial. Doutora, mas é importante a gente colocar aqui também um outro ponto, que mesmo uma pessoa que tem ali um peso normal, uma pessoa magra, não é, que tenha esses parâmetros aí normais, ela não necessariamente é uma pessoa saudável, né? Porque a magreza não significa saúde, não é? Ela pode ter ali outros indicativos, daí isso um exame de sangue, o colesterol e outras coisas que podem apontar aí em outros exames. Então, a magreza e o peso normal não significa qualidade de vida e saúde, né, doutora?
Sim, sim. A gente fala que é uma curva, tem várias coisas que é uma curva em U, né? Então, ser muito magro com IMC abaixo de 18,5, né, pode aumentar o risco de doenças e um IMC muito alto. Tem também aquelas pessoas que são magras aqui, foge um pouquinho da obesidade, mas enfim, também existe a obesidade sarcopênica que tem uma escassez, né? Tem pouco músculo. Ter pouco músculo também é um problema de saúde que a gente chama de sarcopenia, pode estar relacionado a quedas, né? Diminui a proteção que a pessoa tem, a autonomia também. Então, enfim, e tem isso aí tudo assim, se você está num peso saudável, você deve fazer a visita médica de rotina, não necessariamente fazer um check-up endocrinológico, mas checar como vai a sua saúde em relação à pressão, diabetes, se tiver história na família, colesterol alto, que são doenças que também, né, têm os seus problemas cardiovasculares. E quando que a gente já precisa acender ali o alerta, o sinal mesmo de uma preocupação, já com o sobrepeso, na obesidade grau 1? Quando que a gente precisa começar a ficar preocupado aí, hein, doutora? Bom, a gente, para tentar agir precocemente, né, quando está iniciando um quadro de sobrepeso, ou se não, a pessoa sempre teve um bom controle de peso, e de repente aumentou sem muita explicação o peso, é bom procurar ajuda, né? Na pandemia muita gente diminuiu a atividade física, comeu mais, e como é que eu falaria assim, você precisa procurar um endocrinologista quando tiver com sobrepeso? Talvez não, mas se tiver alguma história familiar de doenças diabetes, hipertensão, é bom a gente ver se tem isso correlacionado. Nutrição é fundamental, então talvez um nutricionista, quem tem condição, fazer atividade física, se possível, supervisionada. Aí começa com esses pilares, né? Bom sono, atividade física, a questão psíquica, nutricional, e o endocrinologista pode ajudar quando isso não é suficiente para ver se tem indicação ou não de medicação. Doutora, quais doenças tem a obesidade como causa ou que são agravadas aí pela obesidade? Diabetes tipo 2, a gente começa, né, com a síndrome metabólica. Então, um pré-diabetes, começa com pré-diabetes, depois pode evoluir para diabetes tipo 2, que é aquele que não necessariamente precisa de insulina. Hipertensão, a gente tem também o que a gente chama de dislipidemia, que é alteração das gorduras, mas principalmente aumento dos triglicérides, fígado gorduroso, que tecnicamente a gente chama de esteatose hepática. Nas mulheres pode ter relação com a síndrome de ovários policísticos e infertilidade, apneia obstrutiva do sono, problemas osteoarticulares, no joelho, quadril, toda essa gama aí piora muito a qualidade de vida, né? Hipertensão, diabetes, aumenta a mortalidade cardiovascular. Então, são todas essas doenças aí. Eu não sei se estou esquecendo de alguma, mas já é suficiente para a gente ter grande atenção e agir precocemente. Doutora, atendendo aqui os nossos ouvintes, né? Tem muitas mensagens aqui, a participação do ouvinte Bandeirantes. Vamos colocar a primeira pergunta de áudio aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes. Danilo Gobato, eu gostaria que você perguntasse à doutora por que a humanidade, as pessoas, passaram a ficar gordas, obesas. Por exemplo, eu tenho aqui várias fotos aqui em Sergipe, de Aracaju, o pessoal na praia, o pessoal no centro da cidade, o pessoal, uma multidão nas praças, tudo da década de 70, década de 80, e você não encontra uma pessoa gorda, nem uma gordinha, vamos dizer assim. Todas as pessoas são magras.
O que foi que aconteceu nesses 20, 30 anos que as pessoas de repente começaram a ficar muito gordas? Obrigado e bom dia a todos. Obrigado aí ao nosso ouvinte. Então, doutora, é muito pó royal aí. O que aconteceu, doutora? A gente vê que a obesidade ela vem aumentando nas últimas décadas por conta de várias revoluções, da revolução agrícola, a revolução industrial, a urbanização. E eu coloco aqui na conta muito essa questão dos alimentos industrializados, que são mais acessíveis, mais palatáveis. Tem a questão também da redução da atividade física. Acho que o ouvinte falou aí que as pessoas estavam na praia e tudo mais, né? Eu acho que tinha mais essa questão da atividade física. Hoje a gente fica muito em casa ou no trabalho, sentado, mas aí eu acho que é realmente essa questão dessa transição nutricional para uma dieta menos processada para mais processada. As pessoas estão mais inativas, mais ocupadas, no sentido de é difícil reservar um período para boa alimentação. Geralmente a pessoa está comendo e está trabalhando. Nesse guia alimentar, né, tem essa questão parar, comer acompanhado, tudo isso. Então virou muito no automático e as comidas realmente não são as mais saudáveis, as que estão mais disponíveis. Eu acho que isso influenciou muito. Não que os genes mudaram, não que as doenças ficaram mais, essas doenças raras que eu falei, né, ficaram mais prevalentes, mas eu acho que é um estilo de vida também muito pouco saudável que a gente vem levando. Doutora, tem mais uma pergunta aqui de áudio dos nossos ouvintes, vamos ouvir. Bom dia, João dos Santos. Eu estou ouvindo o programa sobre obesidade e eu gostaria de perguntar para a doutora o que seria, que ela falou aí, tem pessoas que têm facilidade para ganhar peso e tem outras que têm uma genética boa. Eu queria saber exatamente o que seria essa genética boa, se é que puder me esclarecer. Muito obrigado, João dos Santos. A genética boa, estou falando aqui mais em relação ao peso. A obesidade é uma doença que tem vários genes que estão correlacionados, né? Então, aquelas pessoas que já têm na família uma pessoa com obesidade, o pai é gordinho, a mãe também, irmão, pode ser que o ambiente tenha relação, mas a gente vê que na prática elas têm mais dificuldade de perder peso do que aquelas pessoas aqui. Eu acho que, nem sei se eu usei o termo certo da genética boa, porque as pessoas têm genética ruins para outras coisas, mas na questão da obesidade tem aquelas que realmente têm um metabolismo mais acelerado e que vem até para o endocrinologista por uma questão de não consigo ganhar peso, ganhar massa muscular. A gente chama de que a constituição da pessoa é mais ou menos predisposta. Isso não tem como a gente mudar a genética, mas tem como a gente contornar a genética. Claro que essa pessoa que tem uma predisposição genética para a obesidade vai ter um pouco mais de dificuldade do que aquela pessoa que já não tem essa predisposição. Uma outra coisa que eu queria falar, né, é que com o passar da idade, com o envelhecimento, a gente também vai acumulando peso, vai sendo mais difícil, vai diminuindo a taxa metabólica, então o ganho de peso, mesmo para aquelas pessoas, né, que não têm essa predisposição da obesidade, tem que estar alerta para esse ganho de peso com a idade e diminuição da massa magra. É sempre uma luta contra a corrente. Doutora, mas respondi. Não, sim, mas a questão genética, então, assim, numa porcentagem, quanto que ela influencia? Olha, poderia estimar que aí não dá para quantificar, porque não dá para a gente separar todos os genes, mas aqui se eu for fazer uma extrapolação, eu diria assim, uns 15% a 30% a gente pode pôr na questão da genética. O restante a gente pode distribuir entre as outras questões, né, alimentares, atividade física, etc.
Doutor, então o especialista, não é, que a gente deve procurar, então, endocrinologista associado com um nutricionista ou um nutrólogo, é isso? Nutrólogo é um médico que cuida da nutrição. Assim, a gente tem, os nutrólogos hoje, eles lidam mais com obesidade também, né? Mas, assim, existe uma diferença aí. O nutrólogo é o médico que trabalha com nutrição. Então, ele fez medicina, a nutricionista fez a faculdade, ou nutricionista só de nutrição, e o educador físico, psicólogo, colocaria, mas o endocrinologista, ele entra em conjunto com essa equipe multiprofissional, né? Talvez, né, você pode escolher nutrólogo ou endocrinologista, os dois médicos talvez tenham alguma discordância em algumas condutas. É fundamental que seja coordenado com isso, né? A medicação, o que a gente faz na prática? Quando chega um paciente com obesidade, a gente avalia os fatores de risco. Então, vê se o paciente tem diabetes, mede a pressão, vê como está as gorduras, se tem gordura no fígado, se tem ovário policístico, a questão da mama, né, de câncer de mama, geralmente já está sendo vista pelo ginecologista. A gente vê os fatores de risco, as doenças associadas, e se o paciente não conseguiu, com atividade física, com alimentação, perder peso, a gente faz o tratamento com medicações para a obesidade. Então, a gente prescreve medicação. Então, entrando aí já no tratamento, o tratamento contra a obesidade se dá através de medicamentos, numa mudança também aí na rotina, né, na vida desse paciente, né, com uma reeducação alimentar, a prática de atividade física. E quando considerar a cirurgia, hein, doutora? A cirurgia bariátrica, né, a cirurgia para obesidade, ela vem como um recurso posterior. Quer dizer, o paciente já está em tratamento há pelo menos 2 anos, com a equipe multidisciplinar, já usou várias medicações, teve falha de tratamento medicamentoso, e aí a gente considera a cirurgia. Quando a gente considera a cirurgia, né, depois dessa falha de tratamento clínico, que a gente chama, a gente considera quando os pacientes têm o IMC acima de 35, com comorbidades, que são aquelas que eu falei, né, hipertensão, diabetes, problemas osteomusculares, com IMC acima de 35 e comorbidades, ou com IMC acima de 40, que seria a obesidade grau 3. Fez cirurgia, não está livre da questão da obesidade, até tem um tempo que está livre da doença, mas se não cuidar da alimentação, não fizer atividade física, a gente vê que o paciente reganha peso, sabe? É sempre uma luta, mesmo depois da cirurgia, é uma luta para manter o peso, né? Perder peso, a gente tem várias estratégias, vários mecanismos, é difícil, mas manter o peso é mais difícil ainda. Doutora, tem mais mensagens, mais dúvidas aqui. Vamos registrar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, doutora. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Alex aqui de Itaquera. Eu fiz os exames o mês passado e eu até preciso passar no cardiologista. E deu gordura nas artérias do pescoço, né? Placa de gordura nas artérias do pescoço menor que 50%. É algo que eu tenho que me preocupar? Ou se eu manter a dieta, manter o colesterol baixo, eu consigo conviver com isso? Então, essas plaquinhas de gordura, né, que aparecem nas artérias do pescoço, não só nela, pode estar difusa, geralmente é difusa, chama aterosclerose, que é um fator de risco. Quer dizer, se essa plaquinha crescer, ela pode te dar depois um derrame. 50% não é crítico, quer dizer, não está obstruindo, não vai entupir, mas é possível sim você, com medicações para o colesterol, atividade física, fazer um condicionamento aí cardiovascular, você conviver com isso, né? Agora é um momento, acendeu a luz amarela, ver com o seu cardiologista o que fazer, e se tiver alguma
um estilo de vida inadequado, rever isso agora para não deixar progredir. Mas, enfim, pode ser feita alguma coisa e isso deve ser para o resto da vida.